Tudo que você vai ver hoje saiu da boca de uma mulher de mais de 80 anos. Ela cresceu no interior do Haiti, na casa de um feiticeiro, um homem mais temido da região. Ela guardou essa história a vida inteira, procurou um pesquisador um pouco antes de morrer e disse que precisava tirar aquilo de dentro antes de ir. Esse pesquisador me falou uma coisa que não sai da minha cabeça. Ele disse que em vários momentos teve a impressão de que ela não estava contando uma história, mas sim fazendo uma confissão. Eu vou ler bastante nesse episódio, porque ninguém conta isso melhor do que ela, então você que gosta de mistério, terror, abaixa a luz, coloca o fone e curta esse relato. Fica plugado. Então vamos lá, hein? Senta que lá vem história. Primeiro episódio que eu faço lendo relatos. Quero saber a opinião de vocês. Já dê o like aí na confiança e também deixe os comentários para eu saber, né, como que tá sendo essa leitura aí, se tá sendo uma boa experiência. Bora lá. Eu cresci sozinha, filha única numa casa grande e silenciosa, no fim de uma estrada que pouca gente subia por vontade própria. Minha mãe, eu quase não lembro. Ela morreu quando eu era muito pequena. Me disseram a vida inteira que foi uma febre. Uma febre que veio rápido e levou ela em poucos dias. Eu cresci com essa história e nunca tive motivo para duvidar. Por que eu duvidaria? Então fomos só eu e meu pai. E eu preciso te dizer uma coisa que é difícil de contar, porque estraga a imagem que você está montando dele na sua cabeça. Meu pai era bom para mim. Eu sei como isso soa, depois de tudo que você ainda vai ouvir, mas é a verdade. E se eu não contar essa parte, você não vai entender o resto. Ele me penteava o cabelo de manhã, com uma paciência que as mães da vila não tinham com as próprias filhas. Ele me ensinou a ler, coisa rara para uma menina daquele lugar e daquele tempo. De noite, antes de dormir, ele cantava, uma música baixinha, numa voz que não combinava com o homem que a vila tinha medo. E quando eu tinha pesadelos, era o colo dele que me acalmava. Esse é o problema de crescer ao lado de um monstro. Ele nem sempre é um monstro com você. Às vezes ele é a única pessoa do mundo que te ama. E isso confunde uma criança de um jeito que ela leva a vida inteira para desentortar. Eu não tinha mãe, não tinha irmão, não tinha amigo. A vila inteira tinha medo de mim por tabela, por ser filha de quem eu era. As outras crianças não chegavam perto. Então o meu mundo inteiro era só ele. E quando o seu mundo inteiro é uma pessoa só, você faz qualquer coisa para ser útil para essa pessoa. Qualquer coisa. Tinha uma exceção. Uma só pessoa na vila que não tinha medo de mim. Era uma mulher que morava no caminho do mercado. Eu não vou dizer o nome dela, porque depois de tudo eu acho que ela merece pelo menos isso. Ficar fora dessa história com o nome. Então eu vou chamar ela do jeito que eu chamava na minha cabeça, quando eu era menina, a mulher do bolo. Toda vez que eu passava na frente da casa dela, ela me chamava. Não com medo, não com pena, com carinho de verdade. Daquela que você sente quando é mentira e quando é de coração. E ela me dava um pedaço de bolo, sempre. Bolo de milho, ainda morno, embrulhado num pano. Ela sentava comigo no degrau da porta e perguntava da minha vida e ouvia. Ninguém ouvia uma menina naquela vila. Ela, sim, ouvia. Para você ter uma ideia do que aquilo significava para mim, eu era a filha do feiticeiro, a menina que ninguém queria por perto. E tinha uma mulher no mundo que guardava um pedaço de bolo esperando eu passar. Eu acho que ela foi a coisa mais perto de uma mãe que eu tive. E nem sabia, na época, o quanto que eu precisava daquilo. Guarda ela, a mulher do bolo, porque ela vai voltar nessa história e quando voltar, vai doer. Desde muito pequena eu ajudava meu pai. No celeiro dos fundos, não. Isso era só dele. Mas em todo o resto, sim. Eu colhia as ervas no mato, sabia o nome de cada uma. Sabia qual colhia de dia e qual só servia depois que escurecia. Eu socava as coisas no pilão até virar pó fino. E eu levava embrulho para a casa das pessoas. Meu pai amarrava um saquinho e dizia, leva na casa de fulano. E me ensinava direitinho o que fazer. Às vezes era para entregar na mão e dizer que era remédio. Às vezes era diferente. Às vezes ele dizia, não entrega na mão de ninguém. Espalhe um pouquinho na soleira da porta, bem na entrada onde a pessoa pisa descalça quando acorda. Ou, joga no caminho que fulano faz todo dia para a roça de manhã cedo, antes do orvalho secar. Ou então, se conseguir, põe dentro do sapato dele. Eu fazia, achava bonito, achava que era um tipo de reza.
Um jeito de mandar sorte e cura para a terra que a pessoa pisava. Eu era filho do homem mais importante da vila, ajudando ele a cuidar das pessoas. Era assim que eu via. Eu não sabia que aquilo entrava pela pele, que não precisava engolir, que bastava o pé descalço encostar naquela mistura de manhã para a coisa começar. Guarda esses saquinhos na cabeça, porque eu levei a vida toda para entender o que eu carregava neles, sorrindo, de casa em casa. O celeiro ficava no fundo do terreno, separado da casa, lá no fim do quintal de terra, com paredes de barro e uma porta de madeira pesada que vivia trancada. Aquele era o único lugar do mundo onde eu não podia entrar. Meu pai me deixava fazer quase tudo, mas se eu chegasse perto demais daquela porta, ele mudava. A voz dele mudava, os olhos mudavam. Eu aprendi cedo a não chegar perto. Mas criança é curiosa, e a casa era só minha e dele. Uma tarde com ele fora, eu fui até lá, não para entrar. Eu não tinha coragem. Só para espiar pela fresta entre as tábuas da porta. Estava escuro lá dentro, mas meus olhos foram acostumando e eu fui vendo potes, dezenas de potes de barro nas prateleiras, todos fechados, todos com alguma coisa dentro. Feixe de erva pendurados de cabeça para baixo secando e numa mesa do fundo, coisas que eu não quis entender. Ossos pequenos, vidros com líquidos escuros e uma fileira de saquinhos amarrados, iguaizinhos ao que eu entregava nas casas, muitos esperando. E tinha um cheiro, aquele cheiro de erva queimada misturado com coisas adocicadas por baixo. Uma coisa que eu só fui reconhecer muitos anos depois, num velório, e que me fez desmaiar quando eu reconheci. Era cheiro de gente, de carne, cheiro de morto que não tinha erva nenhuma que tapasse. Eu saí correndo daquela fresta e nunca mais voltei, mas tem uma coisa que ficou naquele dia espiando pela fresta. Eu vi onde meu pai guardava o poder dele. Aquele celeiro era a fonte de tudo. Era de lá que saía a mistura. Era de lá que ele rezava na língua dos espíritos. Era lá que ele era mais forte que a morte. Guarda esse celeiro também, porque numa noite, mais pra frente, ele vai correr pra frente dele buscando a salvação, que não vai chegar. Deixa eu te explicar rápido uma coisa, porque é importante pra você entender o resto. Nas tradições haitianas, o Bokor não é um feiticeiro de filme de terror. Ele é uma figura temida de verdade. Justamente porque mistura 3 coisas perigosas na mesma mão: o ritual, o controle sobre a comunidade e um conhecimento muito antigo sobre plantas e substâncias e o que elas fazem com o corpo. Ele não é o vilão de fantasia, ele é o vizinho que todo mundo respeita, mas que tranca a porta e fica com medo quando anoitece. Por muito tempo, gente sumia da nossa região. Eu não sei dizer quantos anos durou. Quando você é criança, o tempo não tem conta. Sei que foi quase a minha infância inteira. Começou antes de eu entender e ainda acontecia quando eu já era quase moça. E tem uma coisa que eu só fui perceber muito mais tarde. Os que sumiam não eram os inimigos do meu pai. Esse era um engano que todo mundo cometia. Achar que o feiticeiro só faz mal a quem o ofende. Meu pai era esperto demais para isso. Se sumisse sempre no desafeto dele, qualquer um ligaria as pontas. Ele escolhia os que ninguém ia procurar. O homem que chegava de outra cidade e não tinha família ali, a velha que morava sozinha no fim da estrada, o doente que todo mundo já esperava enterrar, o bêbado que dormia na praça, gente que quando sumia, a vila dava de ombros e dizia que foi embora, que adoeceu, que Deus levou. Ele nunca mexia com quem tinha quem chorasse de verdade. Por isso durou tanto. Por isso ninguém nunca desconfiou. Meu pai não matava por raiva. Ele colhia. Como quem entra no mato e colhe a erva certa, na hora certa, sem ninguém ver. E quando tinha corpo, tinha enterro. Tinha velório, tinha choro, e eu ia em todos. Achava que era doença rondando a nossa terra. Não passava pela minha cabeça que a doença tinha nome. E dormia no quarto ao lado. O que me fez seguir foi a pior coisa que podia ter acontecido. Foi a mulher do bolo. Numa semana, ela amanheceu doente. A mulher mais cheia de vida que eu conhecia, de cama, de uma febre que veio do nada. Eu era criança, sem entender, lembrei de uma coisa que me gelou. Poucos dias antes, meu pai tinha me mandado entregar um saquinho numa casa ao lado da vila. E eu, para encurtar o caminho, tinha passado pela frente da casa dela e parado para dar oi, como sempre. Eu não sabia se tinha sido ali, mas alguma coisa em mim ligou as duas coisas, e eu rezei a noite inteira para estar errada. Em 2 dias, a mulher do bolo morreu. Eu fui no velório e a vi no caixão. E pela primeira vez na vida, eu olhei para o meu pai sentado, quieto no canto de cabeça baixa. E em vez de ver luto, eu senti medo dele. Foi a primeira vez. Eu precisava saber se era coincidência. Eu precisava saber. Naquela noite eu ouvi a porta.
Em vez de ficar deitada, eu levantei e fui atrás dele, descalça, no escuro, com o coração na boca. Ele foi direto para o cemitério. Para a cova dela, a cova fresca. Daquela mesma tarde, eu me escondi atrás de uma árvore e ouvi meu pai cavar. Calmo, sem pressa, como quem faz aquilo mais vezes do que consegue contar. Quando ele abriu o caixão, eu tapei a boca para não gritar, porque ela mexeu. A mulher do bolo mexeu, estava viva, os olhos abertos, olhando o nada, o corpo mole. Meu pai a levantou, encostou um pote na boca dela e fez ela beber. E falou no ouvido dela baixinho, naquela língua dos espíritos. E ela se levantou sozinha e começou a andar atrás dele, de cabeça baixa. A mulher do bolo, a única pessoa que me deu carinho na vida, andando atrás do meu pai na madrugada, 3 dias depois de eu ter visto ela ser enterrada. Eu corri para casa, me enfiei na cama, tremendo, e quando meu pai chegou, ele entrou no meu quarto. Ele nunca fazia isso. Parou ao lado da minha cama no escuro e ficou me olhando um tempo longo. Não falou nada e saiu. No dia seguinte, ele me deu outro embrulho para eu entregar e me olhou. E eu fui, porque eu não tinha para onde ir. Ele era meu mundo inteiro. Mesmo depois daquilo, ele ainda era tudo que eu tinha. E é isso que eu nunca consegui perdoar em mim. Não que eu não soubesse, é que no fundo, depois daquela noite eu já sabia e continuei indo mesmo assim. Eu nunca mais vi nenhum daqueles corpos depois que sumiam. Eles iam para algum lugar e desapareciam da minha vida. Eu não sabia para onde e tinha medo demais de perguntar. Mas a mulher do bolo me corroía. Eu precisava saber para onde ela tinha ido. Era a única que eu conhecia, a única que tinha sido boa comigo, e eu não conseguia parar de pensar que a culpa era minha, que eu tinha levado aquilo até a porta dela com os meus próprios pés. Foi isso que me empurrou. Não foi a curiosidade, foi a culpa. Eu precisava ver com os meus olhos onde ela estava, como se ver fosse aliviar alguma coisa. Eu descobri que meu pai ia de tempos em tempos, numa carroça, para um lugar longe, quase um dia de viagem. Ele saía antes do sol e voltava no outro dia. Numa madrugada dessas, enquanto ele preparava as coisas lá fora, eu me preparei e subi na carroça antes dele. Me enfiei no fundo, embaixo de uma lona pesada, no meio do que eu achava que eram sacos de mantimento. Me encolhi no escuro, o coração na garganta, eu fiquei quieta. Ouvi meu pai subir na frente, estalar a língua para o animal e a carroça começou a andar. A estrada era ruim, a carroça pulava em cada buraco e foi num desses solavancos que uma coisa pesada do meu lado tombou e encostou em mim. Eu achei que era um saco que tinha caído. Estiquei a mão no escuro para empurrar de volta e a minha mão encontrou um braço. Um braço de gente. Frio. Eu prendi o grito com a mão na boca, tateando ali no escuro, debaixo da lona. Eu fui entendendo que eu não queria entender. Eu não estava sozinha naquela carroça. Tinha gente deitada ali do meu lado. Mais de uma. Lado a lado, empilhadas como carga, balançando com o movimento da estrada, sem reclamar do solavanco, sem ajeitar o corpo, sem fazer um som. Eu estava no meio delas, presa, a carroça andando, meu pai cantarolando lá na frente, sem saber que eu estava ali, e eu sem saber como descer, sem saber como gritar, encurralada por horas, ao lado de gente que não respirava como gente respira. Estava escuro demais para ouvir os rostos, e hoje eu agradeço por isso, porque se eu tivesse visto ali, naquele aperto, quem estava deitado ao meu lado, eu acho que eu teria enlouquecido antes mesmo de chegar. Eu fiquei a viagem inteira assim, sem dormir, calada, só as lágrimas escorrendo, a minha pele encostada na pele fria deles, rezando para que a estrada acabasse, e com medo do que tinha no fim dela. Quando a carroça parou e meu pai desceu para abrir a porteira, eu saí debaixo da lona o mais rápido que pude. E me joguei pro mato, sem olhar para trás, sem olhar quem tinha viajado comigo. Eu só queria sair daquele aperto. Contornei a cerca por fora, escondida no canavial, até achar um lugar de onde dava para ver. E foi ali, na luz do dia, que eu vi o que me persegue até hoje. Dezenas de pessoas no canavial, trabalhando num silêncio que não é deste mundo. No Haiti, todo mundo canta quando trabalha. Eles não cantavam. Não falavam, não paravam, não enxugavam suor, cortavam a cana, juntavam, repetiam, os olhos abertos e ninguém atrás dos olhos. O sol rachando e nenhum deles parecia sentir. E eu procurei ela. Procurei a mulher do bolo no meio daqueles corpos, com o coração apertado. Porque eu já desconfiava que ela podia ter sido uma das que viajaram ao meu lado, no escuro, na carroça. Procurei e achei. Ela estava lá, de pé, cortando cana. A mesma mulher que me dava bolo, que sentava comigo no degrau, que me ouvia,
Eu quase gritei o nome dela, quase, mas os olhos delas passaram por mim e não me viram. Olharam através de mim como se eu fosse o ar. E foi ali, escondida no meio do canavial, que eu entendi a coisa que partiu a minha vida em duas. Os saquinhos, os embrulhos que eu espalhava nas soleiras, jogava nos caminhos, punha dentro dos sapatos achando que era reza, achando que era cura. Não era nada disso. Era o preparado do meu pai. Eu era a mão que ele usava para alcançar quem ele não alcançava sem levantar suspeita. Quem ia desconfiar de uma menininha passando descalça na frente da casa, deixando um pouco daquilo na entrada? Cada uma daquelas pessoas no canavial estavam ali porque eu levei até a porta delas. A mulher do bolo estava ali porque eu parei para dar oi e larguei a desgraça na soleira dela sem saber. Com as minhas mãos. Sem saber, mas fui eu. Deixa eu fazer mais uma explicação, porque tem uma coisa aqui que muda como você assiste o resto. O zumbi que ela descreve não é o zumbi do cinema. Não é o morto que levanta da cova com fome, que corre atrás de você, que ataca. Bom, esquece tudo isso. O zumbi haitiano de verdade é o contrário. E é muito mais triste. É o vivo sem vontade, uma pessoa de carne e osso que respira, que sente, mas que perdeu o nome, perdeu a memória, perdeu a si mesma. Não é o morto que assusta, é a pessoa que continua viva por dentro, presa, vendo tudo, sem conseguir reagir. Você consegue imaginar? Existem relatos e estudos sobre pós usados em rituais de zumbificação no Haiti. Pesquisadores chegaram a analisar essas substâncias e levantaram hipóteses envolvendo toxinas, plantas e drogas capazes de afetar o corpo e a consciência de forma que a medicina convencional demorou para levar a sério. Há registros de pessoas declaradas mortas por médicos que reapareceram anos depois, famílias que reconheceram casos com nome e data, mas nada disso fecha a história inteira. E talvez seja justamente por isso que ela continua tão perturbadora. Volta para ela, porque o pior ainda não chegou. Eu não sei dizer o que deu errado lá na fazenda. Eu só sei o que chegou até nós. Começou pequeno, pelo que me contaram depois. Um deles parou no meio do trabalho, só parou, e ficou olhando a própria mão. Como quem nunca tinha visto aquela mão antes. Bateram nele e ele voltou a cortar. Mas depois daquele foi outro, e outro, como se a coisa que segurasse eles por dentro estivesse soltando. Um nó de cada vez. E ninguém soubesse por quê. Meu pai sentiu. Ele andava agitado naqueles dias, sem dormir, indo e voltando do celeiro a noite inteira. Eu perguntei o que era e ele me deu a única resposta que eu guardo dele até hoje. Ele disse: tem coisa que a gente prende, mas não é a gente que decide a hora de soltar. Em uma noite eles voltaram. Não foi correria, não foi gritaria, foi pior, porque foi calado. Eu acordei no meio da madrugada com um cachorro parando de latir de repente. Foi esse silêncio que me acordou. O silêncio depois do latido. E quando eu olhei pela fresta da janela, o quintal já estava cheio deles. Estavam parados, dezenas, em pé, na luz fraca da lua, virados para casa. Não batiam uma porta, não chamavam, não faziam som, só estavam ali, esperando do mesmo jeito que esperavam o dia inteiro no canavial. E eu soube, naquele instante, que eles não tinham vindo para mim. Eu ouvi a janela do quarto do meu pai abrir, e ele tinha visto também, e entendeu antes de todo mundo que a conta dele tinha chegado. Eu corri pro corredor, para a janela que dava para os fundos, e aí eu entendi para onde ele ia. Ele ia pro celeiro. Era para lá que ele estava correndo, pro fundo do terreno, pro único lugar onde ele sempre foi mais forte que a morte. Buscar os potes, os ossos, a língua, os espíritos, buscar o feitiço que sempre salvou ele. Mas para chegar lá, ele precisava atravessar o quintal de terra batida aberto, sem nada para esconder debaixo da lua. Eu vi ele sair de casa e correr pela terra em direção ao celeiro. Por um segundo, eu achei que ele ia conseguir. Mas no meio do quintal, no aberto, eles começaram a sair da escuridão das bordas. De trás do celeiro, de trás das árvores, das cercas, calados. Eles não corriam, não precisavam. Eles só foram fechando o círculo na terra devagar. E meu pai parou bem no meio, entre a casa e a porta trancada do próprio poder, sem alcançar nenhum dos dois. Ele girou no lugar, procurando uma brecha, não tinha. Pela primeira vez na vida, eu vi aquele homem, que a vida inteira temia, pedir. Ele nunca pediu nada para ninguém. Pediu no meio do quintal, a poucos passos do celeiro, onde ele tinha preparado a mistura que transformou cada um deles. E o poder não veio buscar ele. Eu fechei os olhos, mas o quintal não tem porta para fechar no ouvido. E o som daquela noite eu carrego até hoje. Não foi rápido. Eu vou te poupar o resto, porque tem coisa que não se conta. Mas eu te garanto que aqueles que ele prendeu por tantos anos não tiveram pressa nenhuma de soltar ele.
Quando o quintal ficou em silêncio de novo, eu estava com os olhos fechados, encolhida no chão do corredor. Foi o silêncio que me fez abrir. Quando eu abri os olhos, um deles tinha entrado na casa. Estava parado na porta do meu quarto. Eu me encolhi no canto, esperando a minha vez. Eu achei que era justo. Eu sabia que eu tinha feito, mesmo sem ter querido. Eu fechei os olhos de novo, mas ele não me tocou. Eu abri os olhos e era ela, a mulher do bolo, parado na minha porta, no escuro. E pela primeira vez, depois de tudo, os olhos dela me viram. Me viram de verdade. E eu soube naquele olhar que ela lembrava. Lembrava da menina que passava na estrada, que recebia o bolo, que sentava no degrau com ela e que deixou aquilo na soleira da casa dela. E ela ficou ali, me olhando. Eu vi na cara dela uma coisa que eu não esperava. Não era de raiva, era pena. Ela teve pena de mim. Até ali, depois de tudo que eu tinha feito com ela, e ela ainda teve pena de mim. Porque ela entendeu, antes de mim, que aquela menina ali, encolhida no canto, já estava condenada de um jeito que a morte não resolvia. Eu ia ter que viver sabendo. E não tem feitiço, não tem mistura, não tem castigo pior do que esse. Ela virou as costas e foi embora com os outros e me deixou viva, não por bondade. Ela me deixou viva porque sabia que viver pra mim ia ser a pena mais pesada. Foi o último carinho que ela me deu, o mais cruel de todos. Eu fiquei muitos anos remoendo aquela noite. E foi remoendo que eu cheguei na coisa que eu nunca quis enxergar. Meu pai sabia fazer a mistura, mas ninguém nasce sabendo. Em algum momento ele aprendeu, ele errou, treinou, melhorou, e eu comecei a fazer uma conta que eu evitei a vida inteira. A minha mãe morreu de uma febre rápida, em poucos dias. Do mesmo jeito que morria todo mundo que recebia aquilo. Eu cresci com essa história de doença. E nunca questionei, porque era minha mãe. E tem perguntas que a gente não faz nem pra si mesmo. Mas a minha mãe morreu justamente na época em que ele estava aprendendo. E eu nunca soube onde ela foi enterrada. Nunca teve cova para eu visitar. Me diziam que tinha sido longe por causa da febre, para não contaminar ninguém. Eu acreditei nisso a vida inteira. Hoje eu acho outra coisa. Eu acho que a minha mãe foi a primeira que ele praticou nela, antes dele saber direito o que fazia. E que alguma coisa deu errado. Ou deu certo demais. E ele não conseguia nem trazer ela de volta como fazia com os outros. Não sobrou nada. Eu cresci sozinha, numa casa silenciosa porque o homem que me penteava o cabelo, que me ensinou a ler, que cantava para eu dormir, tinha tirado de mim a minha mãe antes que eu pudesse lembrar do rosto dela. E me criou com amor. E me usou ao mesmo tempo para fazer com os outros exatamente o que ele tinha feito com ela. Depois daquela noite, a vila contou a história do jeito que a vila quis. Disseram que uma doença tinha passado pela fazenda e matado todo mundo de uma vez. Disseram que meu pai morreu junto. Ninguém ligou as pontas. Do mesmo jeito que nunca tinham ligado em todos aqueles anos. Meu pai foi enterrado como um respeitado. E eu fui no enterro, calada, sabendo exatamente o que estava sendo enterrado. Eu fui embora daquela região assim que pude. Cresci, virei mulher, fui pra longe, casei, tive filhos. Tive uma vida que de fora parecia uma vida comum. Mas eu nunca contei pra ninguém, nem pro meu marido. Em 40 anos de casamento, eu deitava ao lado dele toda noite carregando aquilo sozinha. E ele morreu sem nunca saber com quem tinha dormido a vida inteira. Meus filhos cresceram, achando que a mãe deles era só mais uma mulher quieta, que não gostava de falar do passado. Eles nunca souberam por quê. E os sonhos nunca foram embora. A vida toda eu sonhei com meu pai, não com um monstro, com o pai. Eu sonhava com ele me penteando o cabelo, cantando baixinho, e no meio dos sonhos, as mãos deles estavam sujas de terras, de cemitério, e eu acordava chorando, já velha, sem entender se eu tinha medo dele ou saudade. As duas coisas no mesmo sonho, a vida inteira. Esse foi o castigo que a mulher do bolo viu, lá atrás, na porta do meu quarto. Ela sabia viver com as duas coisas dentro do peito, sem conseguir separar uma da outra até o fim. Eu estou contando agora porque eu estou no fim. E porque eu não quero levar isso comigo para debaixo da terra. Ainda mais sabendo o que tem debaixo da terra na minha região. Eu quero que alguém saiba que aquela gente existiu. Que eles tiveram nome antes de virar silêncio. Que a mulher do bolo um dia foi a coisa mais doce que uma menina solitária conheceu. Alguém precisa lembrar deles como gente. Eu carrego isso sozinha. Tempo demais. Agora é seu. O Plugado mudou, e não só de endereço. Agora, além do estúdio audiovisual, temos espaço para eventos corporativos de até 32 pessoas. Em parceria com a Agence, estamos na Berrini, grande centro corporativo de São Paulo.
A gente produz vídeos corporativos, podcasts criativos, faz lives e agora também temos um painel de LED fixo de 8 metros de largura que nos permite criar diferentes cenários e atmosferas. Estamos prontos para receber seu encontro corporativo e produzir seus conteúdos. Esse é o Plugado, um novo espaço, mais possibilidades e a mesma essência. Vem produzir com a gente. Bom, o mais bizarro de tudo isso é você pensar que realmente existiram histórias de zumbis, né? Esses zumbis, dessa forma que eu expliquei, no Haiti, anos atrás, inclusive, viraram histórias que foram contadas por Hollywood, e até tem um livro famoso que é A Serpente e o Arco-Íris. Eu não sabia disso, fiquei sabendo recentemente aqui no episódio com o Thiago Souza, Rogério Oliveira e Luciano Milite, os Sugar Daddies. Fiquei muito impressionado. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa história realmente existiu dessa forma? Eu gostei bastante, achei muito interessante, muito impactante. Daria para fazer um filme? Bom, então quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Deixe também os seus relatos. Se quiser me mandar, manda aí, manda o seu relato que, quem sabe, eu não faço um próximo episódio aqui contando relatos reais da nossa audiência. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like. Até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu.